Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este podcast tem o objetivo de levar conhecimento, levar conteúdo para você que é gestor, você que é empreendedor. Como eu sempre digo, abrir um negócio é uma coisa, fazer a gestão do empreendimento é outra muito diferente. E nós trazemos aqui pessoas que fizeram e fazem as coisas acontecerem. E hoje nós temos aqui um convidado, uma convidada mais que especial. Uma pessoa que eu conheço há muito tempo, uma pessoa que tem uma alegria no rosto assim, muito grande, mas eu não conhecia pessoalmente. Quando eu conheci, descobri que é muito mais do que isso. Uma grande reitora, professora, mãe e que hoje comanda um dos maiores centros universitários aqui da Paraíba e do Nordeste. Estamos aqui com Érica Marques. Marques, é isso mesmo? Isso, Marques de Almeida. E foi interessante descobrir que a sua mãe trabalhou comigo, tá certo? Eu não sabia. Verdade. Quando eu conheci você pessoalmente, na segunda vez você falou assim, minha mãe trabalhou com você. De quem foi? A grande dentista, Germana Marques, tá certo? Então, manda um abraço para ela aí muito grande. Érica, primeiramente eu queria saber quem é Érica, quem é você na fila do pão, o que você já fez, o que você já estudou, por onde você já trabalhou, por onde você já passou. Eu procuro sempre saber um pouco quem é a pessoa, para que o público que está nos assistindo, nos ouvindo, possa conhecer um pouco mais sobre Érica. Érica CPF, depois nós vamos entrar aí no seu lado profissional, mas primeiramente, quem é Érica? Eita, Érica, quem é Érica? Acho que eu sou uma sonhadora, idealizadora e fazedora. Fazedor. Né? Gostei de Como fazer. você. Gostei de fazedor, Como porque. você, né? Acho que a gente tem que fazer e tem que colocar a mão na massa. Acho que na minha vida eu tenho histórias que comprovam isso, né? A vontade de fazer. Então, eu fui para a educação de forma muito orgânica, assim, nada planejado, mas com muita vontade de fazer diferente e fazer bem feito. E hoje estou lá na reitoria. Quanto tempo já está na reitoria? Eu estou no Uniesp desde 2015. Certo. Na área de gestão de educação desde 2004. Certo. Né? Então, eu me formei, fui fazer meu doutorado na Espanha. Meu tio, Augusto Almeida, era sócio com o Germano Toscano e a Lídia Trindade de uma instituição que hoje ainda é uma instituição aqui, uma faculdade. E me chamaram, assim, arriscaram para me levar lá para a direção. Fiquei, nunca mais voltei, assim, para a forma original. Uma das coisas que eu procuro conversar aqui com os entrevistados é saber um pouco como é que está esse mercado, tá certo? Primeiro, eu sempre fiz uma confusão, o que é uma universidade, o que é uma faculdade, gostaria que você explicasse para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, qual é a diferença? E depois, como é que você viu, falou 2004, não é isso? Isso. Essa evolução da educação, tá certo? E o que a gente espera aí para o futuro da educação, principalmente com o uso das novas tecnologias, tudo está mudando muito rápido. Como é que é o perfil do aluno de hoje, como era o perfil antigamente? Então, o que você traz aí nesse cenário aí sobre educação, Érica? Tá, vamos lá. A faculdade, geralmente, a grande maioria das instituições de ensino superior, principalmente as privadas, são faculdades, né? Certo. Então, hoje, para você abrir uma faculdade, você tem que ter um mínimo de 3 cursos, uma infraestrutura. Você solicita ao MEC. Para quem está querendo abrir uma faculdade, lápis e papel na mão aí, né? Não, guarda o lápis e o papel para não ser concorrente, amigo. Né? Tô brincando. Então, você pede... e tem que ter uma estrutura mínima e tal, então a faculdade é o primeiro passo. Obviamente, nem todas as faculdades se transformam em centro universitário, né? Algumas, você tem lá a proposta de ser faculdade e você pode ter, independe do número de cursos. Para ser o centro universitário, você tem que compor uma gama de requisitos. Avaliações do MEC, você tem que ter no mínimo 8 cursos reconhecidos, acho que é 8, se eu não me engano. 8 cursos reconhecidos. Falar nisso, o Uniesp está aí, entre as principais notas do MEC aqui no Nordeste do Brasil, não é isso? Sim, nós estamos encabeçando sempre, tanto a nota do MEC, quanto exames de ordem, OAB. Acho que a gente tem esse posicionamento muito forte de qualidade, sabe? E aí, centro universitário, você tem que compor vários requisitos, você abre um processo no MEC, vem uma comissão, avalia, é um processo que geralmente dura 1 ano a 2 anos, e se consegue essa autonomia, né? Que é mais responsabilidade, mais autonomia, e tem uma série de coisas. Por exemplo, abertura de cursos, o centro universitário não precisa pedir ao MEC. Certo. Ele pode abrir isoladamente.
Faculdade é não. como se já tivesse, digamos assim, uma chancela, maturidade. Tá, entendi. Inclusive, Quando é faculdade, precisa pedir autorização. eu entrei no Uniesp em 2015, conseguimos ser centro universitário em 2019 e casou muito com uns 18 a 20 anos da instituição e eu brincava dizendo isso, né? A maturidade da instituição. Ficou adulto agora. Né? Virou adulto e a responsabilidade aumenta, né? Uhum. Depois eu quero voltar a esse assunto, porque eu falo sempre isso em empresa, tá certo? Mas na sequência, me lembra disso aí, se eu esquecer, porque assim, eu digo que empresa tem essas fases. É aquela fase, quando você tem uma empresa que tem aí até 50, 40 funcionários, 30, o dono da empresa tem contato com todo mundo. Você nem é uma empresa grande, adulta, que você tem lá seus diretores, seus CEOs ali, e nem é também pequenininha, tá certo? É como quando você é criança, seu pai diz assim, tá cuidando de você. Quando você vira adolescente, ele diz assim, ó, meu filho, você não pode sair sozinho, você não pode, aí, ao mesmo tempo você já é homem, para de chorar, aquela coisa toda. Então você nem é grande, nem é pequeno, que é uma fase muito difícil, essa transição da maturidade. Mas a gente volta depois sobre esse assunto aí. Éric, e aí, esses 18 anos vocês conseguiram transformar no centro universitário? Pré-pandemia, né? Quando estávamos comemorando, veio a pandemia para desorganizar. Como é que vocês fizeram nesse período da pandemia para manter ali os alunos, porque existia ali naquele momento não só a questão de você levar a educação, era cuidar das pessoas, porque elas estavam assustadas. Isso. Nós temos lá um efetivo de mais de 10 mil alunos, mais de 600 colaboradores, imagine. Eu brinco dizendo a verdade, que eu não tive tempo de eu dizer assim, Érica, o que você está achando da pandemia? Sabe? Porque eu fui para a ponta do navio, tentar organizar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, mas em nenhum momento eu parei para sentir o impacto em mim. Porque eu acho que como você também, como gestor, provavelmente aconteceu a mesma coisa, né? Acho que a gente se embute daquele papel naquele momento, de trocar o pneu com o carro andando, né? Eu usava muito uma frase aí que era o seguinte, diz que Napoleão ia para a guerra de vermelho, porque se fosse ferido em combate, a tropa não ia perceber. Pois sabe? Bem nessa pegada aí. Eu me arrepio quando eu falo assim, porque eu usei muito isso. O que acontece? Eu perdi no começo da pandemia o meu melhor amigo. O meu melhor amigo, sim, porque eu tinha a liberdade de ir para a casa dele, mesmo ele viajando, e ele na minha casa também. É aquele amigo que eu digo que é de panela, de cozinha, você vai destampar as panelas. Então, assim, na minha idade, e ele foi logo no comecinho, os protocolos não estavam bem definidos, tanto que ele só foi tomar medicação no 12º dia, já estava bem comprometido. Então, assim, para mim foi um baque muito grande. E eu ia fazer reuniões com a equipe, né, todo mundo home office, eu começava perguntando como é que eles estavam, para tentar entender a temperatura, para poder ver o que a gente podia falar. Então, foi muito difícil. Para todos, foi muito difícil, mas para você fazer a gestão, cuidar dos outros, muitas vezes nem pensava em você, porque tinha essa responsabilidade. Passei muito por isso também, Érica. Eu lembro que eu passava nos grupos de WhatsApp, porque a gente atendia remotamente, né? Principalmente na época que estava totalmente fechado. E eu passava, quando encerrava o horário, dizia assim, gente, desliga. Vão dormir, acabou. Porque as pessoas tiveram que se treinar, né? O home office, que não era home office. Eu brinquei que era home, era office. O que é com home office, né? Era um novo modelo. Home office você se organiza com escritório bonitinho. E lá, tava lá meu colaborador com cachorro correndo, com mulher correndo, com menino gritando, com galinha picando a canela. São tantos assuntos, vou anotar aqui agora. Algumas coisas para não esquecer, tá? O home office, como é que foi para vocês a ida para o home office, empurrados para o home office, porque eu me lembro que para mim foi um dos momentos muito marcantes, foi um carro na praia, um carro de som, dizendo, vá para as suas casas, que é o lugar mais seguro. Aqui parecia que bem filme, era um apocalipse, né? Assim, você... E chega no home office, você não tem estrutura familiar para o home office, você não tem mesas ergonômica para atender você não tinha no home office telefone, banda larga, enfim, uma série de problemas, tá? Cultura. E eu dei muitas entrevistas naquela época, lá pela CDL e no Ideia Positiva, falando que o home office tinha vindo para ficar. E eu me enganei, tá? Como muitos especialistas se enganaram nisso aí, porque na realidade
tivemos que trazer o pessoal de volta, porque não houve uma adaptação, essa é a minha interpretação. Queria ouvir qual a sua em relação ao home office. E quem está pensando em montar um home office, como é que você avalia? Eu tinha trabalhado home office antes da pandemia, porque eu trabalhei na Unisa São Paulo muitos anos, acho que quase 6 anos, e eu viajava de 15 dias para São Paulo. Então, quando eu estava aqui, eu tinha meu escritório. Por isso que eu digo que é tão diferente, porque eu já tinha experiência, né? Home office não é a mesa do lado da geladeira, entre a geladeira e o fogão, com o menino correndo você atrás. levantar de manhã de pijama e trabalhar, né? Não. Inclusive, eu tenho uma tia minha que é de Salvador, que é tradutora, juramentada e tal, e ela dizia assim, na minha porta, o meu escritório é na minha casa, mas tem uma placa que ninguém me interrompe, eu me arrumo toda, ponho o salto, tudo, e vou pro meu escritório dentro de casa. E eu já tinha mais ou menos essas ideias. Mas a minha preocupação, como eu te disse, é que a gente sai do protagonismo e vai para captando o navio. Eram as pessoas que não tinham estrutura em casa, né? Porque elas, quando abrem a câmera, abre a sua intimidade. Então, às vezes, eu ficava constrangida que tinha colaborador meu que estava aqui e o quarto todo desarrumado. E, às vezes, quando acabava, eu dizia, brincando, eu disse, arruma a cama, pelo menos, antes da reunião. Brincando com quem eu já tinha uma mas você fala brincando, mas você me parece que você é meio mão de ferro também, nem sempre você brinca não, você fala sério mesmo. Eu sou mão de ferro internamente, eu e a pessoa, né? Uma vez tinha eu tenho uma história que eu acho muito bacana e que me aliviou muito. Quando eu cheguei no Uniesp, a antiga diretora tinha uma postura assim mais séria e tal, eu digo que tinha cara de diretora, né? E chegou eu desse tamanho, eu sou muito brincalhona, de brincar e tal, de rir. E eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa que essas pessoas me respeitem. Antes de conhecer meu trabalho, porque eu não tinha nem pisado lá. E aí, depois de um tempo, veio o coordenador financeiro, grandão, assim, bem sério, disse assim, professora, eu posso lhe definir? Isso eu já tinha lá uns 3 meses. Aí eu disse, pode, por favor, né? Aí ele fez, a senhora é igual uma rapadura. A senhora é dura, mas é também doce. Eu disse, pronto, era tudo que eu queria, porque é meu modo de trabalhar. Meu pai usava eu me preocupo com as pessoas. Né? O pessoal usa esse termo no interior, né? Para definir que assim, a vida é como rapadura. É doce, mas não é mole. É muito minha frase, eu sempre uso isso. Meu pai usava diferente, sabe? Dizia, a vida é como rapadura. É doce, é dura para quem é mole, tá certo? Adorei, vou trocar pela frase. É dura para quem é mole, pai. tá? Adorei. Aprendi muito isso com ele. E aí pronto, acho que a gente passou um grande aprendizado. Eu acho que você, quando está dentro da situação, como eu te disse, não tem muito tempo de pensar. A gente conseguiu sobreviver como todas as pessoas, com todas as suas perdas, né? E desafios, mas... E o home office em si, você acha que a gente tem cultura para o home office aqui no Nordeste ou ainda falta essa questão de você se entender que home office não é um trabalho como se você estivesse na empresa? Eu acho que home office é de uma complexidade maior, né? Porque para ser home office você tem que ter realmente um espaço, e acho que isso aí foi o grande quê da pandemia. As pessoas não tinham espaço para fazer home office. Específico, você tem que ser proativo, organizado. Eu estava hoje agora, antes de vir para cá, uma reunião com o Ministério Público, a gente estava dizendo isso. As audiências, eu acho que é algo que não volta mais. A audiência virtual... A gente chama isso os legados da pandemia. Perfeito, sabe? Eu fui para uma audiência presencial semana passada e foi terrível, assim. Eu fui para dizer que a empresa lá em questão não era nossa, somente. E voltei, peguei trânsito, e foi todo o escritório e tal. E lá Imagina você entrevistar a audiência de um preso, por exemplo, perigoso, que você tem que montar todo um aparato para levar. O cara lá que estava na reunião disse, fui para Cajazeiras para uma audiência, chegou lá, não teve que voltar. Então, algumas coisas ficaram. E alguns setores ou algumas atividades nunca se encaixarão bem, porque muitas vezes você precisa da troca, né? A parte de TI... a parte jurídica, acho que algumas coisas ficam um legado bacana. Eu tenho, hoje, alunos de tecnologia do 2º e 3º período que trabalham para a China, que trabalham para São Paulo, empresas de São Paulo que vieram para cá, tecnologia. O uso das novas tecnologias, por exemplo, também cresceu muito nesse período. Então, tem muita coisa, muito legado que a pandemia acabou deixando, né? Agora, como toda ferramenta, eu sempre digo assim, uma cadeira serve para sentar. Se você pega uma cadeira e joga na cabeça de alguém, você pode matar e pode virar uma arma. Então, ferramenta, ela nem é boa, nem é ruim em si. É a forma que você usa, né?
Isso que você trouxe aí, Eric, bem interessante, é que eu participei de um evento lá em Campo do Jordão recentemente com Salib e com Magaldi. Tem aquele livro é O Novo Código da Cultura. Ah, sim, sim. E ficou muito claro para mim, então eu fiz um trabalho com minha equipe, com esse, a gente leu cada capítulo e fomos debatendo. Foi assim, foi desacortinador Ah, que massa. para a mudança de cultura da minha equipe, sabe? O Novo Código da Cultura que eu recomendo para você fazer esse trabalho também. O que que acontece? Ele falou o seguinte, que aqui estão os processos, aqui estão as pessoas. A tecnologia é uma áurea que está aqui, que ela vai refletir tudo aquilo que está sendo feito no seu time. Não pense que você vai Nem colocar mais nem menos. tecnologia que vai resolver seus problemas. Não, Se você colocar e escrever, automatizar processos que estão mal feitos, só vai acelerar o defeito do processo. E não é isso que resolve. Claro. Muita gente acha que vou botar novas tecnologias e vai resolver. E não é bem assim, se não cuidar das pessoas que estão cuidando da tecnologia. Olha, Josué, em reunião eu digo muito isso. Eu disse, olha, nós temos um equipamento que não é falível, que funciona sempre, que está à disposição de todo mundo, custo zero, e que todo mundo, hoje em dia, com as tecnologias, passou a usar muito pouco, que é a boca, né? Às vezes já aconteceu comigo, dizer assim, vamos marcar uma reunião de urgência para, tipo assim, no dia à tarde, amanhã de manhã. E a pessoa chegar para mim e dizer assim, já passei o e-mail, estão todos comunicados. E, gente, as pessoas trabalham aqui no mesmo andar, então passa, ok, para a gente se documentar. Mas as pessoas deixaram de se falar. As pessoas, ao invés de eu ligar, Josué, me tira essa dúvida, tal, por telefone, as pessoas passam o e-mail, você demora 24 horas para ler, o outro 48 horas para responder, coisas que podem no clique. Então, ferramenta você tem que saber Eu não tenho dosar, ideia, eu não tenho ideia fixa, porque quem tem ideia fixa é doido, sabe? E gosto de aprender com meus acertos, também com meus erros também. Vim agora de uma sessão de coaching agora, tá certo? Estou com um projeto na empresa lá e acabei de receber uma demanda, uma tarefa agora. Criar uma rotina de todos os dias, sentar com meus líderes, meus liderados e tirar uma para cada um. Foi uma tarefa, porque eu estava muito nesse automático, usando muito o WhatsApp e agora vou implantar a partir de amanhã. Então, assim, é muito importante isso, porque as novas tecnologias, elas acabaram distanciando as pessoas. Essa semana eu fiz o aniversário da minha mãe, até falei no episódio anterior aqui com o Zé Carneiro, e aproveitei para convidar pessoas lá do interior, alguns amigos, alguns que eu não via há 30 anos. E no final meu irmão falou uma coisa lá, disse assim, parece que as pessoas estão sentindo falta dessa aproximação, de maneira bem, dentro de uma fala que ele fez, mas ele usou esse termo. Isso e mesmo. isso realmente acontece. É isso mesmo. E nós, como líderes, temos que estar atentos, porque senão a gente acaba sendo arrastado por isso aí, sem perceber. E principalmente quando nós pensamos que o que nós fazemos, ou o nosso entorno, é o óbvio para outra pessoa. Então, por exemplo, eu estou aqui com a minha produção, com as minhas demandas e tal, e eu acho que os outros setores também sabem. Nós fazemos isso lá no Niesp, de rodadas com os líderes de 5 minutos, tipo pitch. Então, toda segunda-feira, cada líder diz, essa semana eu vou fazer isso, isso, e sai o outro e diz, caramba, você está fazendo isso, eu tenho uma ideia para isso, ou isso eu posso ajudar de alguma forma. E a comunicação simples, não é nada além do que se faz. Então, eu acho que a comunicação hoje, com a evolução das tecnologias, com o time na velocidade da luz, mudou muito e as pessoas têm que se policiar, sabe? E não pode esquecer. Eu acho que o falar devagar é bem poderoso. Esse pra mim tá mais difícil. Então, você... Eu adoro, assim... articula mais. Eu me apaixonei pelo WhatsApp que botaram a velocidade 2, sabe? Porque eu também. Quando que manda um eu escuto o começo e o final e já consigo. De 3 minutos, parece um podcast, tá? Érica, e não esquecer também o TBC, tá? Que é tire a bunda da cadeira e vá lá ver onde a operação acontece, tá certo? Meu gerente lá do prédio, né, que é o prefeito, ele diz assim, professor, tá passeando no campus, né, que é o telefone dele, com as fotos. Eu disse, isso aqui tá quebrado, isso aqui não sei o que falta pintar. Tem que fazer isso mesmo. Tem que ser, né? E o mercado de educação no Brasil e no mundo? O que a gente espera aí? O que aconteceu? Qual foi a evolução dos últimos anos? O que vem pela frente, Érica? Nossa, acho que a popularização prejudicou bastante, né? Assim, Prejudicou, você fala o quê? A oferta, a qualidade. Hoje a gente... Porque, vamos lá, depende de como você olha, tá?
prejudicou na qualidade, mas nas oportunidades, porque há um tempo atrás, para você poder, eu não gosto de falar se formar, tá? Eu não gosto. Você sabe que, só uma pausa, né? Eu estava na colação de grau semana passada e eu perguntei isso. A gente sempre tenta dar uma palavra, assim. Eu prefiro dar conselhos e palavras que sirvam para depois. Eu saio das palavras bonitas, que lindo, que maravilha, você está se formando para dizer, agora o bicho vai pegar, agora o jogo começou. Então a minha pegada é mais essa. E eu falei isso, assim, vocês estão se formando? Aí tinha lá os 400 e pouco, estamos. Eu disse, então não, ninguém é formado. Eu não sou formado, os professores aqui não são formados, nós somos seres em formação, sempre. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Quando eu falo na popularização, e quem trabalha com qualidade, o desejo é que o MEC pegue mais essas arestas e cobre mais, é porque tem uma oferta gigante. E quem trabalha com qualidade, a gente tem o limite, né? A gente trabalha com qualidade, quer dizer, uma instituição grande. E as outras, e muitas outras, ficam na barraca de feira, como eu chamo, gritando pelo preço. E aí, quem trabalha... no seu ramo, em todas as empresas, você sente isso, né? A prostituição do produto e quem trabalha com qualidade, porque... E aí, é preciso que você, que é gestor, porque assim, menor preço, essas que ficam na barraca de feira, sempre alguém quebra, tá? Menor preço, menor preço, menor preço. Então, segura, assim, né? É preciso que os gestores entendam que a proposta de valor vai além do preço, não é só o preço. E aí requer que você tenha processos. Quando nós fazemos a avaliação das empresas lá pelo MEG, tá certo? Nós mostramos isso, ou seja, quais são os processos que você tem para comunicar a sua proposta de valor. Sim. Porque senão você entra no jogo A questão é porque quando você tem uma empresa que para rodar precisa de muita gente, você não consegue nichar bem. Eu não consigo trabalhar. O Uniesp é feito para classe A e B. Óbvio que eu não consigo trabalhar só com classe A e B, entende? Então, assim, esse grande desafio. E quando você falou na questão da maturidade da empresa, né? É importante, que eu acho que serve para qualquer empresa, você tem muita experiência nessa parte de consultoria, é que o crescimento é uma das partes mais fáceis no início. Com a maturidade, e a gente estava falando sobre isso, vem você segurar a onda da estabilidade. Que aí você não tem um número tão crescente, você tem desafios de segurar aquilo que você conquistou. Acho que serve para tudo, né? Para relacionamento, para amizade, para tudo. Esse desafio de você manter o que você tem. Eu pego muito nessa linha de você toda empresa tem trabalhar muito para manter o que você tem. Tem a curva ali de crescimento, né? Se ela não continuar inovando, ela começa a envelhecer. Aí, claro. Ela começa a envelhecer, Então, por isso que vem a expressão, né? Um olho no dia a dia, outro no futuro. E é interessante, é que eu vivo isso hoje. Eu tenho 4 empresas, tá? Eu tenho uma que eu estou abrindo, tem uma que eu abri há 1 ano e tem uma que tem 26 anos. Cada uma tem desafios. Cada filho com sua idade. Cada filho com sua idade, com desafios diferentes. E é interessante que, inclusive, já dando um spoiler já, a gente vai fazer aqui, quando chegar aí o 10º episódio, eu vou fazer uma série sobre gestão de pessoas com o Rafael Favio, tá? E estávamos conversando sobre isso hoje. E ele está me mostrando, para essa empresa aqui, tem que buscar no perfil DISC uma pessoa que seja desbravadora. Para essa aqui, uma organizadora. E muitas vezes você, como gestor, não sabe disso. Você, como gestor, acaba achando que sabe tudo, principalmente quando é pequenas empresas. Aí eu considero pequenas empresas, não esse conceito aí de faturamento, mas eu considero aí, falando aqui a nível de gestão de pessoa, até 20 funcionários, 30. Você que é o dono, é quem contrata às vezes. Verdade. E você não tem habilidade para isso. Claro. Eu sofri muito com isso no passado. Hoje, eu pego pessoas que têm expertise nessa área para poder contratar as pessoas E isso foi uma das coisas que eu mais pequei ao longo da minha trajetória empresarial. Sabe? Eu acho que o bom gestor entender que ele não sabe tudo já é um bom começo, né? Ele precisar de pessoas para essa teia aí que ele está costurando, porque senão falha. E mais uma vez, foi quando eu fiz a avaliação da empresa, foi que eu percebi quais as áreas que eu não dominava, porque todo ser humano, quando ele tem aquela área que ele gosta mais, ele vai nada de braçada. César Cielo, 50 metros rasos, sabe? Quando ele vai, por exemplo, você gosta de network, de bom relacionamento, você gosta de vender.
aquele mais introspectivo gostaria de planilha. Não é essa regra exatamente. Sim. É mais ou menos assim. Então, ele sempre vai estar ali Pendendo, negligenciando em uma área. lado. Sim. E o pior, sabe o que é? Que ele tem uma tendência a arrumar um sócio parecido com ele. Vejo muito isso. Aí danou-se. Gostei de danou-se. Érica, e o que esperar do futuro da educação? Então, a educação está mudando, acho que a pandemia acelerou muito isso, né? E vai mudar muito mais, porque nós vamos chegar a um ponto que já estamos chegando, por exemplo, jornalismo, alguns cursos, que o que vai valer na prática é aquilo que você sabe. Antes, a garantia da colocação no mercado era o diploma, hoje não é mais. Hoje é o fazer. Por exemplo, em tecnologia, tem muitas áreas que existem as certificações intermediárias que aquilo já lhe habilita para o mercado. Então, as pessoas têm que entender que hoje, além de um status que antigamente era, né, o primeiro curso foi em 1800, imagine, às vezes até com as mesmas estruturas que se tem hoje. E curso superior é mercado. Assim, na minha cabeça, isso é muito Tá, então vamos lá. Nós temos dois tipos de profissão. As profissões regulamentadas, advocacia, médicos, dentistas. Então, esse você agrade, é pré-requisito, você tem que obedecer aquilo ali. Mas está me dizendo que outras profissões que não são regulamentadas, essas que são regulamentadas também para ser desse upgrade, mas as outras têm uma tendência maior a você ir direto para o saber realmente fazer. A perspectiva de mercado nos próximos 30 anos é que as pessoas mudem 2, 3 vezes de área. Não é de emprego, não, é de área. É de área mesmo. Então, as coisas vão ficar muito mais dinâmicas. Se a gente entender o mercado de trabalho há 50 anos atrás e hoje, a departamentalização dos setores, a divisão dos setores era muito mais clara. Nós trouxemos para o Inova o diretor de inovação do iFood e ele falou, no iFood, quase todas as pessoas do setor de planejamento de inovação têm o mesmo cargo. E nós trabalhamos por projetos. Já imaginou você ter todos lá, assistente de criação, todos, sei lá, ter 200 pessoas com o mesmo cargo, e as pessoas trabalharem por projetos de 6 meses, de 8 meses, de acordo com as suas habilidades e competências. Desafio então, ali. Se mistura cada vez mais. Você não pode mais estar dentro da sua caixa, né? Como você disse, sentado na cadeira, no seu ar-condicionado, naquela caixinha, dizendo assim, essa parte eu fiz bem feito. Em processo a gente vê muito isso. Eu digo assim, você tem lá um processo, nós temos muitos processos que são intersetoriais, por exemplo, matrícula, que vai desde o atendimento, secretaria, financeiro, TI, tal. Eu digo assim, não cabe mais um processo, as pessoas passarem o processo como uma bola, umas para as outras. Eu tenho que fazer parte do processo, eu tenho que entender do começo ao final, entender que o consumidor é um só, então para ele não interessa se Érica fez bem feito e Josué fez, mas Gabriel não fez, não interessa, ela quer que o processo aconteça e que finalize da melhor forma. Então, as pessoas hoje têm que ser especialistas, obviamente, naquilo que elas sabem mais, mas completamente generalistas no fazer. Não cabe mais. Eu passo para você e a bola é sua. Eu sempre digo lá, o que me irrita muito no dia a dia, hoje menos, porque eu já falo tanto disso, que acho que meus colaboradores nem falam mais isso, mas é assim, essa demanda, eu não te entreguei ainda, Josué, porque eu já passei para a Lourdes faz 2 meses e ela não me entregou. Pô, a responsabilidade também é minha. Eu não passo a responsabilidade do processo. Eu compartilho. Então, se não rolou, depois que eu passei para alguém, a culpa também é minha, sabe? Então, eu acho que hoje essa teia é muito mais estreita do que era antigamente. Quando eu falo de empresa, eu sempre digo assim, toda empresa ela é um conjunto de processos e indicadores. E quantos indicadores você tem na sua empresa vai determinar qual o grau de maturidade da sua gestão. Entendeu? De processo, de tudo, sem dúvida. De tudo que eu já estudei sobre processo, eu não tenho especialização nessa área, eu sei que tem aí a certificadora e etc. Eu sei o que eu passei na minha empresa, sabe? Minha empresa contratei uma consultoria, não esqueço nunca, o cara terminou de mapear todos os processos, foi um livro assim, parecia o resumo da Bíblia, e nós guardamos, estava tudo desatualizado, ele terminou. Fui fazer um curso lá no Lean Institute, que o Lean Institute, eles estão em 17 países, não sei se já aumentou, e eles têm a missão o propósito de disseminar o conceito da Toyota para os escritórios, que é o Lean Office, tá? E o que eu achei interessante lá foi numa fábrica lá em São Paulo, é uma fábrica, eu não lembro o nome dela agora, mas é uma fábrica que faz essas válvulas
de refrigerante, de carro. Eles fazem isso aí, é Festo na fábrica, lembrei agora. E eles tinham lá, e a gente tinha a teoria, e depois mapeava um processo. E escolhemos mapear o processo lá, o diretor deu para a gente mapear o que era uma dor que ele tinha, que era um processo de válvulas especiais. Então funcionava assim, o cara fazia o pedido, podia vir o pedido por fax na época, tá? Podia vir por e-mail, já tinha e-mail também, tinha fax e e-mail, tá? Os dois mundo, tá? Podia vir por telefone ou de um representante deles. Quando chegava, a pessoa recepcionava a secretária recepcionava, encaminhava para o engenheiro ver se era viável. O engenheiro pegava esse processo e ia ver se tinha as peças em casa. Se não tinha, ele ia cotar no mercado ou desenvolver. Se não tinha, e depois ele ia dar o orçamento para essa pessoa que pediu essa válvula especial, tá? Esse processo durava exatos 45 dias. Gente. Tá? Aí nós dividimos a equipe em 3 grupos. Um foi conversar com o engenheiro, outro foi conversar com os vendedores e outro foi conversar com a secretária, tá certo? Passou pelo almoxerifado também, estou falando aqui de forma didática. E depois pegamos e fizemos nos post-its, fomos colocando o que cada setor fazia. Trouxemos os responsáveis por cada área e eles começaram a olhar para o processo. Começaram a ver ali as interseções. Lá a gente chama de ANS, que é os acordos de nível de serviço. E este processo reduzimos eles para 15 dias. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando fomos fazer a apresentação, cada um apresentou sua área e as melhorias. Tá certo? Aí foi quando o diretor veio, no último dia do curso, foram 3 dias de curso, e ele falou assim, agradeceu-se, não toque em nada. Amanhã eu quero mapear toda a empresa novamente usando essa metodologia. Érica, quem está nos assistindo ou nos ouvindo, é a melhor forma de você mapear processo, é chamar o fornecedor e botar para ele ver, enxergar o processo. Porque se você mapear ele com base em teoria... Não adianta. E a comunicação entre os setores, né? Por exemplo, lá como nós trabalhamos com muita parte legal, né? De processo, que os alunos entram solicitando algo e tal. E eu dizia assim, gente, indefere, aí manda para o aluno. Não é mais fácil dar uma pausa, entrar em contato com o aluno, por exemplo, dizer assim, olha, esse documento não está legível. Ou aconteceu algo, ou passa aqui, e continuar, porque a gente quer se livrar. Resolver é se livrar. Eu digo que cada processo, ou cada solicitação, é um saquinho que você traz para você. Então... Isso é muito metáfora, né? Para agilizar o seu tempo, tenta devolver o mais rápido possível e ir resolvendo lá. Então, o processo nada mais é que isso, né? Tem que funcionar, independente da forma. Por falar em processos, tá certo? Eu tenho admiração muito grande por várias empresas na Paraíba. Mas o Uniesp é especial, porque eu lembro que tinha um blocozinho ali na frente, eu passava ali e via aquele bloco. Entrei lá recentemente. Ah, que bom. O papai está um mundo aquilo ali. Como é que foi essa evolução, esse crescimento? Você abriu um sorrisão aí, como é que você conduziu todo esse trabalho? Eu acho que ali, desde questões ambientais para negociar, porque ali pega a área de preservação, até passando por contratar mais gente. Quando você chegou, tinha quantos funcionários? Vamos até perder um terreninho agora com a triplicação. Eita, eu acho que tinham 3.228 alunos, isso eu lembro perfeitamente. E funcionários, acho que 200 e alguma coisa, na faixa, acho que 300 no máximo. Então você hoje está com 10 mil, é isso? Isso. Então a quantidade de funcionário triplicou também, proporcional. Proporcional. A primeira pergunta é o seguinte... E derrubei o muro, viu? Quando eu cheguei lá, eu falei com o professor Colasso e disse assim, professor... Não é a prisão não, né? Eu sei que não é barato, porque lá é uma estrutura... O terreno é muito grande e tinha um terreno nosso do lado com mato, né? E eu queria muito fazer um estacionamento ali e derrubar o muro, mas só podia derrubar o muro se a parte de dentro tivesse bonita, porque ninguém vai derrubar o muro para mostrar coisa feia, né? Mas eu queria, porque as pessoas entendiam que só ali o bloco A era do Uniesp, quando entravam que viam. Então eu disse assim, vamos fazer um projeto de derrubar o muro. Então eu vou trabalhar bem muito para ter dinheiro, para a gente ter dinheiro para derrubar o muro e pavimentar o estacionamento. Então acho que isso foi uma grande mudança. E um ponto que eu também perguntei se podia fazer e acho que deu certo. Uniesp, começou o IESP.
Em 2006, acho. IESP porque era faculdade na época. Isso. Tá. Em 2006, se eu não me engano, nasceu a FATEC, que não sei porquê, ninguém sabe explicar bem, mas é a instituição de cursos tecnológicos que, ao invés de ser absorvida, que poderia ter sido absorvida pelo IESP, preferiram, na época, teve um boom realmente, acho que para chamar mais atenção, abriram a segunda. Então, quando eu cheguei, na época, a logomarca, não sei se vocês sabem ou se você lembra, era IESP FATEC. Lembro. FATEC verde e IESP vermelho. Lembro. E eu dizia assim, gente, o som FATEC é mais forte do que o IESP. FATEC, que era a instituição mínima, tá matando o IESP. Verdade. Aí eu comecei a fazer a pesquisa, assim, entender. Quem estudava no IESP e que era FATEC, dizia que estudava no IESP. Então, apego emocional, nenhum aluno tinha pela FATEC. Eles eram FATEC, mas queriam ser o IESP. E aí eu disse, vamos arriscar matar a FATEC. A gente fica com FATEC formalmente, mas visualmente mata a FATEC. E fica brigando os dois nomes, né? Mata a FATEC, ressuscita o IESP, e bora botar vermelho em tudo, IESP em tudo. E eu acho que a quebra do certeza. muro e a reforço do nome IESP deu uma moralzinha pra gente. Eu tive uma felicidade de começar a minha vida profissional, praticamente assim, numa determinada fase, numa agência de publicidade, sabe? Com o Genival Ribeiro, que já partiu dessa vida para outra. Depois trabalhei na GCA. Sim. Afra também, né? Isso. E depois eu fiz um MBA em marketing só para entender um pouco mais. Então, para mim, essa coisa dos nomes é muito interessante. Tá? Eu acho que o nome deve já, porque se o nome do seu negócio, sua empresa, não disser o que é, você tem mais dificuldade para fazer isso na comunicação. Então, Franca Venda é um projeto de venda franca. Aí você tem aqui Dr. Gold, Dr. Gold. Então, assim, tem muito tudo a ver uma coisa com a outra, sabe? Até que eu brinco, né? Imagina só, você passa, tem assim, Açougue Sagrado Coração de Jesus. Que nome estranho. Você vê ali, Viação, todo respeito, tá? Não, tem uns nomes estranhos de locais estranhos que eu nem posso dizer aqui, mas... Viação Bonfim. Pelo amor de Deus. Tem uma bem interessante, é verdade isso aí, tá? Eu já liguei para lá nas minhas palestras já, e é uma empresa que tem em Minas Gerais com o nome de Rola Bosta. Nossa, pelo menos chama atenção, né? Mas é uma desentupidora, né? E quando você liga para lá, eu já fiz esse teste já, sabe? Pode fazer um dia, está nos assistindo, para ligar. A menina fala assim, Érica Rola Bosta, Josué Rola Bosta. Eles não falam com amor da empresa, sabe? Eles falam bem rápido. Eu faço esses testes dando palestra às vezes, sabe? Ligo na hora ao vivo. Gente, é muito importante saber escolher o nome da empresa. Tá verdade. Certo? Porque quando você consegue colocar no nome da empresa, aqui, ó, bússola do gestor, já está dizendo, dá uma direção, dá um norte verdadeiro, sabe? Então, o impacto da marca. Eu tenho essa preocupação muito grande. Então, essa sacada de tirar e colocar só o IESP, depois o Uniesp, eu acho que foi muito bacana porque fica mais fácil comunicar. Precisou fazer um rebrand ou não foi necessário ali? Não, foi bem orgânico, assim. Eu acho que foi junto. Quando eu cheguei lá, a gente conversou muito sobre o posicionamento de marketing da empresa, né? Porque era uma empresa que foi fundada por ex-reitores, pró-reitores, então era muito orgânico, assim, era quase uma instituição pública, assim, tinha uma demanda espontânea e tal. E eu dizia assim, não quero que seja uma instituição que apareça na TV, a menina lá andando com caderno, vestibular, inscrições abertas, assim. Não é isso que a gente quer. E a gente começou a apostar em marketing de experiência. Então, hoje, se você entrar, a parte de esportes, por exemplo, quem tem afinidade com corrida, com beach tênis... Você é uma corredora, tem acompanhado aí, tá Nós certo? temos lá, nós temos toda corrida de grande porte, o Uniesp está presente, nós temos em festas... Eu gostei também da gentileza urbana que eu vi agora, para encher pneu de bicicleta na praia. Então... Tem também lá as fotografias ali, o lugar instagramável ali em Cabo Branco. Isso. Então, a gente aposta muito no marketing de experiência, que é eu trabalhei em uma empresa em que tinha um mexicano e que ele dizia assim, ele trabalhava muito com leads, né? É óbvio que a gente também trabalha, mas ele dizia assim, inferniza a vida del pobre hasta que haga la matrícula. Então ele dizia assim, tem um lead, inferniza até isso. E quando eu fui para o IESP, eu trouxe isso, assim. Eu dizia assim, eu não quero infernizar ninguém. Eu quero que a instituição seja uma instituição desejada. Eu digo, vamos utilizar a técnica da paquera. Se você infernizar alguém, a pessoa não quer nem olhar para você. Então, você tem que se fazer desejada para que as pessoas queiram estudar lá. Então, o marketing de experiência veio... Trazendo isso para o CPF, né? Ser interessante sem ser interesseiro, né? Isso
Ninguém quer que você venha amarrado, né? Ou que, vou fazer matrícula e estão me enchendo um saco. A gente quer que as pessoas queiram. E a gente tem isso. Eu acho que o De Uniesp, colaboradores, o inclusive, Uniesp hoje professores. goza muito colhe muitos frutos dessa implantação, porque quando você vê essa participação em evento, quando você vê essa preocupação, o Inova principalmente, que eu tive lá, Inova, fiz algumas palestras lá também, assim, você percebe que vocês vão além de me paga a mensalidade que eu te dou em troca um conteúdo, tá certo? Nós temos uma hashtag que acho que faz uns 4 anos que a gente utiliza, que é o Sou Mais Uniesp. Era Sou Mais IESP, agora Sou Mais Uniesp. E uma amiga minha, que é de outra grande instituição, nacional até, ela dizia, Érica, eu acho tão interessante o envolvimento que os colaboradores e alunos têm no uso dessa hashtag. Ela é muito, né, em marketing, um excelente profissional. Ela dizia assim, porque eu estou na minha empresa X, que é uma empresa nacionalmente conhecida, mas ela diz assim, eu não tenho emoção de dizer hashtag sou mais instituição X. Ela disse, aqui a gente não consegue engrenar isso. Então, acho que tem tipo assim, o Ctrl+C, Ctrl+V não funciona, tem que ter toda uma estratégia por trás, uma cultura, criar isso aí. Essa parte... E principalmente, é uma coisa que algumas empresas fazem, elas querem, mas elas não fazem por onde ter. Por exemplo, tá? Eu visito muitas empresas e às vezes eu chego para um plano odontológico que custa 15, 20 reais, o empresário diz assim, olha, eu não vou dar não, que eu já pago não sei o quê, eu já pago o INSS. Eu digo, vão até mais além às vezes, sabe? São não quero nem pronunciar aqui. Aí eu olho para ele e falo assim, mas são eles que vão entregar a sua proposta de valor. Se eles tratarem os seus clientes do jeito que você está tratando ele, como é que vai ser? O cara se torce na cadeira, sabe? É verdade. Outra coisa que acontece muito é você colocar na parede da sua empresa missão, visão, valores, propósito, e você não agir condizente com aquilo. Aquela velha frase, né? Como líder, né? O que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Então, isso que você está falando aí, Érica, não é uma coisa que vocês conseguiram, digamos, num passe de mágica. É vivenciável aquilo. Por exemplo, quando você fala assim, participar de evento de corrida, não é só patrocinar, você corre também, você está lá com a equipe. Não, a equipe está participando. Eu acho que algumas coisas que a gente aprende quando criança vem muito forte para a vida toda. O tal do desconta no outro, né? Apesar da gente aprender de uma maneira pejorativa, negativa, mas o desconta no outro também serve para coisas boas. Então, se você é um bom líder e se você trata bem o seu colaborador, ele vai descontar um no outro, no seu cliente, algo positivo, cultura, né? Então, assim, eu não quero ser uma líder que eu vire as costas e tenha, assim, uma cara feia, um entronchado de boca e tal. Eu quero que as pessoas sintam... Líder, tem várias denominações para liderança, né? Ou seja, é o líder servidor, é o líder paizão, é o líder que cobra muito, enfim. Que tipo de líder é você, Érica? Utilizando a palavra que não existe no dicionário do início, eu sou uma líder fazedora. Né? Então você faz pelo exemplo. Eu acho que a gente troca muito ideias. Eu respeito muito as lideranças que trabalham comigo e eu parto do pressuposto do primeiro dia que eu cheguei lá. A minha conversa com os líderes, eu passei acho que 2 meses ouvindo. E eu dizia assim, na sua área, você sabe mais que eu. Na minha, eu sei mais que você. Então me ajuda a te ajudar e vamos trocar aqui. Vamos somando aqui. Que a gente vai somar. E eu lembrei de uma história interessante, que uma vez veio um senhor, que é amigo do professor Colasso, que tem uma rede de colégios em Fortaleza, e ele conversando comigo, aí eu disse, professor, eu gosto muito de escutar suas histórias, professor, e veio fazer uma visita. Aí eu dizia, e eu bem séria, né, eu sou muito brincalhona, eu disse bem séria, eu disse assim, professor, você não sabe que eu vou dar uma entrada no Ministério do Trabalho, com 3 pontos que se o colaborador fizer, a gente vai conseguir demissão por justa causa. E ele ficou muito curioso, ele disse, professora, quais são esses pontos? De onde vem essa... Aí eu disse, o senhor quer saber? Eles querem. Aí eu disse, revirado de olho, entronchado de boca e sopro. Aí ele começou a rir, disse, mas professor, eu disse, professor, aqui todo mundo já sabe, se você perguntar qual é o colaborador do Uniesp, quais são os 3 pontos que a professora disse que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Aí as pessoas dizem brincando, mas internalizam, né? Entronchado de boca, sopro e revirado de olho. Porque eu disse, gente, ninguém que está no seu meio, nem acima de você, nem abaixo, né, no organograma, nem cliente, nem ninguém, é passível de ouvir os seus problemas ou os seus abusos. Então, assim, quando a gente vai lidar, é melhor ficar em casa. E aí a gente trabalha muito isso, como eu falei, brincando, né? O desconta no outro. Então, você tem que respeitar para ser respeitado, ouvir para ser ouvido, né? Então, a gente tem
essa atuação linear, sabe? Eu acho que funciona melhor porque cada um pega a sua responsabilidade. Eu falei em responsabilidade, eu aprendi muito lá no Instituto e uma das coisas que aprendi lá foi a gestão por autoridade e a gestão por responsabilidade. Total. Gestão por autoridade é aquela que tem um dilema bem fácil aí, né? Uma frase bem conhecida que é: manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é isso? E por responsabilidade temos aqui o desafio, quais são as opções que nós temos para resolver esse desafio que a vida nos proporciona. E muitas vezes vem da pessoa mais simples, do líder que não é nem da área, a solução para aquele problema. E isso é uma fonte rica que toda empresa tem e muitas vezes não é bem utilizado porque tem aqueles que acham que sabem tudo. Então é importante ouvir, ninguém sabe. porque aí você consegue. Tem até uma história que essa eu acredito que não seja verdadeira, mas quando eu vejo as histórias, eu não importo se ela é verdadeira ou não. Pega a lição. É que é aqueles copos americanos, né? Você enrola com um jornal, né? Uhum. E os caras paravam para ler. Tem uma esteira, paravam para ler a matéria. Então atrasava, caía copo, quebrava. Aí o cara disse: ó, vamos reunir aqui a equipe, fazer aqui um brainstorm aqui para ver como é que resolve isso. Aí, conversa vem, um levantou a mão. Disse: ó, é muito simples. Fura os olhos dos empacotadores, que resolve o problema. Eles param de ler. Cara, que coisa absurda, você tá ficando doido, rapaz? Outra turma, né? Conversa vai, conversa vem, o cara levantou a mão. Ó, é só furar os olhos dos caras pra ele não ler. O cara tá ficando doido, rapaz. Na terceira, na quarta turma, espera aí. Vamos analisar melhor essa situação. E aí, identificaram que eles poderiam colocar cegos para fazer o empacotamento, não ia estar lendo, bacana. E ainda fizeram um projeto de inclusão social ainda, Que bacana, tá? Então, assim, é muito importante você ouvir para poder tomar suas decisões, porque quando você toma decisões sozinho, você está tomando muitas vezes dúvida, só com eu sempre digo que a sabedoria coletiva ela é maior do que a sabedoria individual. Érica, e o aluno? Como é que está se comportando esse aluno acelerado? Como é que está aluno que tem tantas opções hoje na mesa, aluno que é tudo muito rápido? Como é que tem sido o perfil do aluno nesses anos? Tem mudado muito? Muito. Eu acho que a educação mudou muito, né? Como a gente começou a conversar. Quando eu era do colégio, se a minha professora dissesse assim: 3 é o resultado de 2 mais 1. E minha mãe dissesse: não, filha, pode ser 1 mais 2 também. Eu dizia: não, tá errado. E às vezes muitos professores colocavam errado quando você ia de contra a ele. E eu acho que o desafio hoje do professor é que o aluno faça melhor que ele. Então não é repetição de respostas, é a criação de conteúdo. Então, né? o professor hoje tem um papel também de criar um ambiente de aprendizado Total. E não de ensinar. Se você me perguntar, assim, em uma frase, assim, em 2 linhas, a mudança da educação, eu diria que sai daquele professor autoritário, que fala, às vezes o aluno nem entende, nem tem coragem de perguntar, porque o professor está lá em cima e ele lá embaixo, e o processo de aprendizagem não acontece, para um processo de aprendizagem misto, no qual o aluno uma troca maior. É protagonista. Então, o professor é muito mais um Ele mediador. Cria um ambiente certo, mediador. Um mediador do que aquele que só fala. Por quê? Porque hoje em dia não é a informação que falta. Informação você tem de bolo. Eu digo que hoje em dia as pessoas não têm mais curiosidade de nada. Criança de 5 anos, se tiver curiosidade de qualquer coisa, vai lá no Google, quero saber como é isso, quero ver isso e ver. Então, a gente tem que parar de pensar que a informação é o problema. É o que você faz com a informação. Então, não é a tabela periódica, não é a lei X, Y. Isso aí todo mundo tem acesso. É o que você vai fazer com isso, sabe? Então, assim, acho que a educação está muito nesse processo do fazer. Então, hoje, por exemplo, nosso curso de administração mudou todo. Agora é aprendizagem, problema. No primeiro período, quando acabar, você vai aprender a fazer o quê? Ninguém fala mais de teoria. Quem foi Taylor? Taylor nasceu, quando tinha 2 anos, pulou da árvore. Eu vi tudo né? isso. Ninguém quer saber mais isso. Quer saber, assim, o que foi que Taylor fez de bom e de ruim. Pronto. Ruim pra gente não fazer mais e bom pra gente fazer. E Fayol e todas aquelas coisas. E o processo hoje é muito mais dinâmico. É você aprender pra fazer. Eu comparo um pouco quando eu fiz o curso de administração, né? Minha formação em administração, com o curso de datilografia. Era a mesma sequência.
Pra você aprender. Aham. Então, Fayol, Taylor... Pois é, então assim, não é você saber, não é você repetir, né? Às vezes as pessoas dizem assim, a criança superdotada, que sabe dizer não sei quantos estados e capitais. Isso não é inteligência, isso é memória. Inteligência é você fazer com pouco, muito. A E diferença ter uma de- aplicação, não é você repetir. Deixa eu tentar ver aqui. Inteligência... Inteligência é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você saber que não pode colocar ela na salada de fruta. Pronto, pois é. Mais ou menos isso. Então, não é a informação em si, né? Érica, e o que você sabe hoje que se você soubesse há 20 anos atrás teria te ajudado na tua vida? Que você pode dar, fala do conselho lá atrás, dar conselho para quem hoje está aí na faculdade, para quem hoje está procurando um curso. O que você aprendeu nesse tempo? Eita, eu acho que seria muito interessante se a gente andasse para trás, né? Porque muita coisa seria diferente. Mas eu acho, Josué, que a responsabilidade consigo, sabe? É algo que eu digo muito à minha filha, assim. Eu digo assim, olha, tudo que você fizer, de bom e de ruim, a conta vem. Se você passar no vestibular, eu vou ficar muito feliz, mas o benefício é seu. Se acontecer algo na sua vida que você fizer... Responsabilidade. Total, de tudo. O que é que você quer para você? Eu amadureci muito no sentido de entender que as pessoas não necessariamente vão pensar como eu penso. Uma vez eu fui comprar uma TV e estava lá esperando, e a moça falando no telefone. Mulher, o gerente me ofereceu a gerência da loja X, mas eu não quis, porque é muita responsabilidade. E no auge do meu furor de desenvolvimento profissional, eu queria pular o vidro lá e na jugular dela, dizer, você tá louca? Que você vai ter, não vai querer? E hoje, com a maturidade, vê assim, poxa, tem gente que ganha um salário mínimo e tá bacana. E tem ônus e bônus. Então, eu acho que na vida é entender que as pessoas têm ritmos diferentes, as pessoas têm objetivos de vida diferentes, né? E não tem certo nem errado, é com a vida de cada um, né? E, principalmente, não tem certo nem errado. E aquilo que você quer pra você, você tem que fazer. Ponto. Né? Não tem sorte, não tem acaso, não tem nada. É você fazer. Aí é onde entra uma coisa que eu sempre falo, tá? Inveja e metamodelagem, né? Metamodelagem, quem quiser conhecer um pouco mais, vai aí, tem um site que ensina bem direitinho, é Google, tá? Só você ir lá que você descobre. Mas é mais ou menos assim, inveja é o querer o que você tem, sem fazer o que você faz. Metamodelagem, o que você faz, eu quero fazer, me inspira para poder ter o que você tem. Então, assim, é muito importante estar trazendo aí, porque na vida, muita gente quer as coisas, mas não está disposto a pagar o preço. E tem uma frase que eu escutei que diz o seguinte, não existe sucesso sem dor. Não existe crescimento sem dedicação. Sim, no claro. Estudo, profissionalmente. E hoje a gente está vendo aí uma juventude, tem muita gente inteligente, muita gente desenrolada, muita gente que quer muita coisa com a história do Brasil, mas tem uma galera que está chegando também que quer tudo muito rápido, e a natureza não dá salto. Que não tem paciência. Tem que ter paciência. Isso é verdade. Isso aí com a turma jovem, a gente tem muito isso, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, você é reitor, que massa, tal. E eu fico pensando assim, gente, eu passei por tanta coisa pra estar aqui, né? Tantos desafios, tanta relação mesmo. Você tem muita sorte, né? Pra você conseguir. Aí me mata e não diga isso, né? Sorte caramba. A Karnal diz que quando o cara diz que você tem sorte, quanto mais trabalho eu tenho, mais sorte. Mas ele vai mais além. Essa aí também essa frase eu acho que é de Oscar, né? Chama de mão santa. Quanto mais eu treino, minha mão fica santa. Isso. E ele disse que assim, sorte é o que os vagabundos dizem para não reconhecer o seu esforço. Mais tranquilo, isso aí. Claro que eu digo sim, tá? A sorte também acontece, às vezes, algumas situações, mas você preparou-se para aquilo acontecer. Eu tenho na Academia Paraibana de Letra, quando o Dorival Terceiro Neto assumiu, eu tinha uma gráfica na época que eu fiz o livrinho dele, tá? E ele queria até me pagar, eu não recebi, porque ele tinha me feito um favor muito maior, eu não ia cobrar dele o livrinho, né? Mas tem uma frase lá que eu não esqueço não, que diz assim, ó, o destino não é uma fatalidade, percorre-se caminhos que levam até ele. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. E daí eu tirei uma frase, que eu não sei se alguém já falou, mas é assim, as coisas elas não acontecem quando elas acontecem.
elas se materializam quando elas acontecem. Porque assim, eu dou, por exemplo, os workshops que eu não sou professor, mas eu sempre quis ser professor, sabe? Eu digo, quando eu crescer, eu vou ser professor, porque eu adoro ensinar. Esse meio aqui hoje tem sido para mim assim muito gratificante, porque eu consigo passar um pouco daquilo que quero passar para os nossos... Mas você é um professor, né? Professor é quem passa experiência e quem transforma o seu entorno. Pronto, Então, aprendi mais um aqui, tá? total. E aí, quando eu fazia o quê? Eu pegava os materiais dos cursos que eu fazia e ia dar aula para meus amigos, tá certo? Só que quando eu ia fazer as provas, eu aprendia mais ensinando do que na sala de aula. Aí quando eu fiz o contrato com a Energisa para treinar os fornecedores do Brasil todo, eu era craque já no fazer o workshop. Rapaz, tu fala tão bem, tu faz tão bem o workshop, mas não aconteceu ali. Ali materializou. Foi uma preparação. Então, é importante que você tenha disciplina, que você estude. Estudar áreas das quais você não atua, porque sempre tem aprendizado. Sempre. É tudo interagir, né? Tudo é interação. E isso traz... É tanto que hoje em dia você vê aí grandes executivos fazendo curso em área que não tem nada a ver. Área de teatro, é verdade. área de montanhismo, para poder você estar sempre ali tendo mais opções. Porque funciona... Assim, eu sempre uso essa metáfora também, que você tem um conhecimento que é aquele que está... Imagina uma mala de viagem, tá? Você vai viajar, você coloca a roupa numa mala para você passar uma semana. Mas você leva uma necessaire, principalmente se for mulher, né? Sim, ali você tem um batom, você tem um modo, você tem uma para retocar a maquiagem. Então, o conhecimento também é assim. Você tem aquele que você, quando precisa, vai pesquisar no Google... como é que é? Delta La Russa, que se chama assim? Para quem não sabe, é a enciclopédia, né? E tem aquele que você tem na hora para situações que a sua necessaire. Então, quanto mais essa fonte que vai na mala do avião, que é a mala, você tem aí para você pesquisar. Aí 200 malas você consegue pesquisar. Mas aquela necessaire que é do dia a dia, ela pode ser pequenininha ou grande, depende da quantidade de coisas que você coloca dentro. Claro. E essa quantidade é o que você aprende no dia a dia, com os cursos que você faz, com o que você lê, que você estuda, e que você busca realmente aprender. Não aquele que tem acesso, mas de maneira superficial, não tem muito interesse em realmente aprender. E muitos alunos ainda fazem, eu digo que não é só aluno de formação, é de MBA, faz o curso para passar. Mas eu acho que a nossa conversa, desde o início, acho que vem por uma teia aí, e que a gente volta para a questão da rapidez da tecnologia, né? É uma geração que tem toda informação muito rápido. E eu brinco dizendo assim, é muita informação e pouco juízo junto. Então, para você processar a informação, você tem que ter um juízo, você tem que ter um repertório. E hoje em dia a informação vem muito crua, vem muito, né, bruta. E essa lapidação, as pessoas hoje não têm paciência. Quer dizer, você vê um blogueiro que ganha 1000 vezes mais que um médico. Então, as referências hoje em dia... Posso contar uma história aqui do Uniesp, Érica? Pode, se for bom, pode, que a gente tá em época de captação. Se for para juntar aluno... Não, mas é assim, Não, tô brincando. Eu sempre que me chamam a fazer as palestras, eu vou só no Uniesp lá, fiz umas 10 já, sabe? Federal, faço um monte também. E eu um dia disse que não fazia mais palestra. Fiquei revoltado, não fazia mais. Porque eu fui para uma palestra e... Falar no Uniesp, né? E fui fazer a palestra, eu tinha chegado de um curso, preparei o material topado, bom assim, novidade, que foi quando saiu o novo modelo de excelência, e quando eu chego lá tinha, foi no Inova, né? Não deu 4 alunos na minha palestra não, sabe? E do lado de fora tinha assim uns 300, 400. Na blogueira. Né? Até eu vou pra lá, isso aí é pra lá, cheguei lá, assim, nada contra, tá certo? Mas o assunto que ela estava tratando era um assunto que é difícil falar, porque podia... Claro que era interessante para os demais, não era para mim, né? Mas assim, eram assuntos bastante... eu vou dizer superficial, sabe? Claro. Superficial, volta nada contra, cada um tem suas escolhas, tá? Mas isso... Até se eu faço, então, não vou fazer mais. Mas já voltei a fazer já, porque é sempre bom trocar essa experiência. Érica, conversa boa passa rápido, tá não certo? É? Eu acho que dá para fazer aqui uns 4 episódios falando sobre educação. Mas assim, o que você deixa aí? Que mensagem você passa? Já perguntei há poucos instantes que você sabia. É parecida a pergunta, mas é um pouco diferente, sabe? Você gosta de dar conselho. Que conselho você dá hoje para quem está procurando um curso,
tá certo? O que pode fazer aqui, a gente fala na comunicação que é o jabá, né? Aham. O que vocês oferecem? Fica à vontade também para dizer aqui o que o Uniesp hoje oferece para seus alunos. E assim, o que você hoje, como reitora, procura fazer de diferente para continuar? Porque uma coisa é chegar, a outra é Sim, sim, continuar na vanguarda. acho que o conselho, essa palavra até meio antiga, né? Eu acho que eu até vou procurar um sinônimo depois, uma Deixa eu te orientação. interromper aí um pouquinho, tá? Vamos usar conselho por enquanto, mas eu fiz um curso outro dia e aprendi que conselho não serve, porque conselho serve pra gente, tá? Pois A gente é, dá eu pensei conselho nisso quando eu falei. segundo as suas crenças, segundo A sua vida, a sua sua história. vida. Então só serve pra você. É tanto ter a massa. mas Se o não- conselho fosse bom, não se não se vendia. dava, é. Mas vamos dar um conselho por Mas enquanto. uma orientação, né? Orientação. É assim, trilhe seu caminho. Capine lá onde você vai passar, organize, construa, pavimente, que o caminho é seu, né? De bom ou de ruim, se coloca lá o pé de fruta, você vai comer fruta, se for pavimentada, você vai ter menos buraco. Acelere quando tiver que acelerar, freie quando tiver que frear. Faça o que você tem com o que você Cortella. Faça o que você pode com o que você tem, enquanto que você deseja não vem. Né? Faça lá, porque é seu caminho. O que vem em frente da sua forma, sabe? Encare e saiba que no final o bônus ou o ônus ou ambos vão estar lá lhe esperando. E hoje no Uniesp a gente tem o grande desafio de trabalhar com qualidade, né? Como eu te falei, acho que a gente tem aí metodologias inovadoras, a gente tem assim uma discussão muito grande sobre isso. Nós temos professores de excelência, nós somos a instituição, acho que quase eu acho que é a única, mas não vou me arriscar porque é público aqui, mas se não for a única, é quase a única que tem o cadastro na CAPES, projetos vinculados à CAPES, CNPq, que não é toda instituição privada que consegue, é muito difícil. Hoje nós somos centro universitário por uma história longínqua aí, de boa qualidade, né? Acho que a gente tem aí conceitos máximos do MEC, exames de ordem, toda a estrutura lá, estrutura de ponta. Eu conheci. Né? Você conhece lá. Convido a todos que não conhecem a irem lá tomar um café, a ir na nossa biblioteca, a ver a nossa estrutura, que realmente a nossa clínica de odontologia, quem é da área, diz assim, que a gente tem lá BMWs e Ferraris, assim, não é a que todo mundo usa, é uma mais top, os equipamentos. Você é da área, você conhece, né? E, enfim, toda a estrutura lá é pensada em uma qualidade top mesmo. E aos pais e mães que estão em decisão, eu digo que lá é como se fosse um colégio, que é a coisa mais linda do mundo de manhã, você vê os pais deixando e pegando. Então, isso já diz que nós estamos assim na ponta dos melhores colégios, das primeiras opções, que é o pessoal mais novo, né? Você vê a maturidade de uma instituição, muitas vezes pela idade também das pessoas. Então, quando você tá lá encabeçando as primeiras opções, o pessoal sai do colégio e vem para você. Então, O Uniesp continua crescendo fisicamente com a de aluno ou estão otimizando os espaços para captar mais alunos? não, crescendo aí com muitas novidades, pós-graduação bombando aí com as prêmios que vão ser lançadas. E a ideia é essa, ser realmente um centro de referência de tudo. E o que vier de mudança, de inovação, a gente vai pegando, vai fazendo melhor. Estão atentos a todas essas mudanças que o mercado está... Como eu te falei, não é a ferramenta que diz se é algo positivo ou negativo, é a forma que você utiliza, né? Então, a gente tem salas super inovadoras, equipamentos de ponta, a gente tem lá a proposta de anos, assim, de boas experiências. Apesar de atingir a maioridade, mas estão aí com a garra de uma criança, a garra de um adolescente. Inovadores, né? Inovadores. O nosso curso de publicidade, a gente utiliza muito isso. É o curso, sem dúvida nenhuma, da Paraíba que tem mais tradição, porque quase todo mundo que trabalha em agência ou é dono de agência passou pela Uniesp, né? Acho que o curso tem 23 anos, 21 anos por aí. Mas tem modernidade, assim, na veia, bombando, né? Então, a gente tem lá essa... Deu vontade de voltar a estudar. Essa pegada. Aliás, estudar em faculdade, né? Porque em universidade, porque estudar eu não paro, tá certo? Assim, todo dia eu sou um consumidor, assim, de podcast, que por falar em podcast, o seu podcast vai sair, não é? Vamos lá, vamos ver se o papo volta. Papo de quintal, é isso? Papo de quintal. A Érica fazia... Explica aí, Érica, rapidinho, pessoal, aí, como é que você fazia. Eu acho que, pelo meu jeito de ser, de gostar de brincar, de conversar... Eu acho que o papel de reitor engessa muito, né? E o papo de quintal era lá com uma taça de vinho, conversando livremente, brincando com as pessoas. Melhor, com as pessoas. E as pessoas diziam, professora, que massa, tava lá no papo.
conversando, e a gente brinca, fala um pouco das histórias. Sempre tinha um tema, né, chave aí pra gente discutir. Eu acho muito importante, eu já falei pra você, né? Era uma terapia quase, sabe? O papo era... Aqui pra mim tem sido, porque a cada episódio aqui eu aprendo muito com vocês, sabe? Tem sido assim pra mim muito enriquecedor. Então, pra mim assim, quando eu terminou, acho que eu fiz um MBA, tá não, eu não quero parar mais. E no papo eu dizia isso, em todo episódio eu dizia assim, ó, não tenho compromisso nenhum em ensinar nada a ninguém. Nada, zero. A minha proposta aqui não é essa, é conversar. E, obviamente, das conversas saíam histórias engraçadas, situações e tal. Mas era bem leve, assim, bem... Tá na hora de criar Vamos ver se a gente volta. Tá na hora de 2023, aguarda novidades. Érica, foi um prazer muito grande conversar aqui com você. Trouxe muita coisa interessante sobre esse mercado de educação. O mercado tem mudado bastante e que vai mudar muito mais ainda. Nós temos aí, você vai falando aí, eu fico olhando, e outro dia eu estava conversando com um amigo meu que trabalhava no mercado financeiro, e ele disse, Josué, a minha tarefa é muito árdua, porque eu tenho a missão de convencer o cara a investir num papel que eu não tenho certeza se ele vai dar certo, tá certo? Mas eu tenho que convencer o cara, eu ganho comissão. E eu levei para fazer um curso, e se ele me autorizar, depois eu conto quem é a pessoa, eu vou até falar isso com ele, né, porque é bem interessante. E ele fez o curso, falou muito de propósito de vida, falou muito sobre qual é o seu legado, o que você quer deixar. E nesse curso que ele fez, ele me agradece até hoje, não me conta, ele deixou a profissão e foi para outra área. Ah, caramba. E você que trabalha na educação tem um alcance social muito grande. Porque o que vocês fazem é transformar a vida das pessoas. Eu digo também assim, nada contra quem vende uma cervejinha, um vinho, porque eu bebo também, tá certo? Mas você sabe que o álcool não é uma coisa boa para a vida de ninguém. Sim. Então você está fazendo algo que você sabe que tem um malefício por trás. Educação não. Educação, quanto mais você impactar as pessoas, mais elas vão estar sendo, assim, mudando, transformando o mundo. José, eu queria só contar uma história bem rapidinha quando você fala disso. Sim, pô. Nós tínhamos lá no Uniesp um programa de 50% de desconto para os colaboradores. E sempre foi um sonho meu mesmo, uma grande vontade de dar 100%, principalmente pelo pessoal de portaria, segurança, limpeza, pessoas que mesmo querendo com 50% não conseguiriam. E conversando com o professor lá, o professor Colasso, eu disse, professor, vamos abrir, a gente põe vaga limitada, a gente põe edital, a gente organiza, e nós criamos o programa Capacita, que é de 100% de desconto para os cursos que nós temos, para os colaboradores. E fizemos, de verdade, assim, o impacto foi gigante de pessoas chegarem na minha sala, não choravam, não. Eu recebi pessoas urrando de felicidade, porque iam fazer um curso superior e nunca iriam poder. E agora teriam a chance. Pessoas que saíram, teve uma colaboradora que era da limpeza, que fez e que foi trabalhar na biblioteca. E ela chegou para mim um dia, muito emocionada, e disse, professora, a senhora me tirou do lixo para o livro, né? Então, assim, o impacto que às vezes, como eu disse no início, o seu entorno se torna muito óbvio para você, né? O que faz parte do seu dia a dia, a gente minimiza, porque se acostuma. O se acostumar, e aí uma orientação que eu deixo às pessoas, não um conselho, não se acostumem a nada de bom na sua vida, porque tudo isso tem que ser preservado e tem que ser cuidado. E aí a gente volta para relacionamento, para profissão, para tudo, né? Não minimizem aquilo que é bom. Fortaleçam e cuidem para conhecimento, para tudo. E aí você vê o impacto que faz as pessoas mudarem de semblante. Às vezes nem de cargo, mas de semblante, do modo de vestir, de como se portar, de como falar. Se sente mais educação é um poder gigantesco. E o bom de hoje da tecnologia é que a educação está à disposição de todos. Aquele cara que trabalha na indústria, em plantão, 12/36, que muitas vezes não consegue, hoje tem a EAD, né? Então, hoje às vezes precisa, como eu falei há pouco, criar o ambiente de aprendizagem, sabe? Sim. Na minha empresa, eu tenho lá o que chama Viagem do Conhecimento. Toda sexta-feira a gente para de manhã metade da equipe e à tarde para a outra metade para fazer estudos sobre determinados temas. Às vezes trazemos processo da empresa, mas o objetivo mesmo é ler um livro, debater, pegar um vídeo e assistir. Né?
A mente. Muitos livros, tá certo? Que eu li, eu trouxe para que a gente pudesse ler e debater. Curioso é que muitos começaram a ler que não lia, não tinham hábito. Sim, sim, sim. E impactaram. O esposo começou a ler, o esposo voltou a estudar. bem contagiante. E tem gente, contagiante. Então, Bem assim, contagiante. Ainda bem, né? eu vou contar uma história final também aqui, para você que é professora, tá certo? Sobre como foi minha educação. Eu morava, já falei isso várias vezes aqui, mas como algumas pessoas estão só nesse episódio, vou poder contar. Mas quem assistiu os outros episódios aí, que já tivemos vários aqui, vai encontrar essa história em alguns dos episódios, tá? Eu sou do interior, de uma cidade do interior, né? Que eu sou de Caiçara, interior de Caiçara, e lá eu fui alfabetizado com 8 anos de idade, tá certo? E eu dei trabalho, a minha primeira professora, que era grandinho já, muito mal ouvido, né? Como diz no interior. E eu sei que quando eu fiz a 4ª série, no ano, aí vem a sorte, né? As crianças que são meus conterrâneos lá hoje, só tem até a 4ª série para estudar. Então, terminava ali. Era o suficiente para saber fazer uma carta e ir para o Rio, né? O êxodo rural é muito forte, Rio, São Paulo, e mandar uma carta para a mãe. Esse era o padrão de ensino, o objetivo era esse aí. No ano em que eu terminei, ao 4º ano, o prefeito colocou um ônibus para levar os alunos para a cidade. Eu disse, opa! Comecei, quando foi em junho, com as chuvas torrenciais, o ônibus deixou de passar. Somente eu e mais 3 alunos, 2 meninas com a casa do prefeito e Celso, que é comigo de bicicleta. Ficamos andando 7 léguas de bicicleta todo dia para estudar, para continuar a 5ª série. Aí vim para João Pessoa, fui estudar na escola, naquele colégio Antônio Pessoa, depois fui estudar no Cinecista, depois tenho CA, eu ganhava meio salário e até eu tenho a carteirinha do CA, cabeludo, sabe? Pagava uma, não pagava a outra, falava com o porteiro para entrar e liberava. Depois falsifiquei a carteira do Sesc para almoçar no Sesc, eu não tinha dinheiro para almoçar. Eu não contava essa história, que eu tinha vergonha, sabe? Mas depois do Alto da Compadecida, eu passei a contar essa história, porque as circunstâncias, quando ele chega no céu, levaram aquilo ali. Mas assim, eu sempre tive um desafio muito grande para estudar, tá certo? Então, isso é uma coisa que pergunta, como é que você conseguiu ser um empresário bem-sucedido para os padrões de empresário? Não foi por acaso. Foram os aprendizados que colocando em prática. Hoje, quando veio uma pandemia, eu tive que usar todo o meu conhecimento empresarial, acadêmico e prático para sair daquela situação. Então, as coisas não acontecem por acaso. A educação, como já dizia, eu acho que é Paulo Freire, né? Quem acredita na transformação, investe na educação. Então eu espero assim, transforma mesmo. Eu espero que você que nos assistiu até aqui, você que nos ouviu até aqui, que entenda essa mensagem da importância de você buscar aprender sempre. E se você é comandar de bicicleta, se você parar, você cai. Não tem essa coisa mais de formou-se e parou. E os meios hoje estão muito mais fáceis. É só ter o quê? É ter conteúdo e juízo, você falou? Né? Informação e juízo. Informação e juízo, isso com certeza vai fazer você atingir aí outros patamares. Muito obrigado, Érica, tá certo? Foi um prazer muito grande aí ter você querido, aqui. Eu agradeço a você, achei massa o nosso papo, nem passou, pode me chamar aí 10 vezes que eu venho. Vou lhe convidar mais vezes aí pra gente falar sobre... Vou lhe chamar pro Papo de Quintal também. Será um prazer muito grande participar com você, tá? Que bacana, que bacana. Pessoal, que nos acompanhou até aqui, muito obrigado aí pela carona, você que escuta lavando os pratos, você que escuta caminhando, você que escuta viajando, e volta lá, vê os outros episódios, já falamos sobre arquitetura nos ambientes empresariais, falamos sobre empresas de móveis planejados, falamos sobre setor automobilístico, falamos sobre pet shop. Então assim, tem sempre ali lições que você pode tirar para seu negócio, porque não importa se é uma empresa do segmento A ou B, você precisa de processo e indicadores, e aqui você vai estar sempre tirando lições que vai servir para o seu dia a dia.